Olá, começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Eu sou Caio Domingues, advogado criminalista e professor do CEI Acadêmico. Olá, sou João Rafael de Oliveira, advogado criminalista e professor de Direito Processual Penal do Centro Universitário Unibrasil e coordenador da pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal da ABD Const. Hoje viemos aqui para falarmos sobre o livro Habeas Corpus como instrumento formador de precedente vinculante, o livro de autoria do nosso convidado, o professor João Rafael de Oliveira. E para isso também convidei o professor Caio Domingues, que é um grande entusiasta dessa obra, sempre está recomendando aqui nos nossos episódios do Conversa Criminal. Então viemos aqui nos reunir para ter esse bate-papo super agradável sobre essa relevantíssima obra para a advocacia criminal. Então confira mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Professor João, a respeito da sua obra do HC como um formador de precedentes vinculantes, como surgiu a ideia, como se deu esse processo de desenvolvimento desse seu livro? Olá, Augusto. Olá, Caio. Aos nossos ouvintes do Conversa Criminal. Um prazer estar aqui com vocês para dialogar sobre esse tema, como dito por ti, relevantíssimo no cenário atual do direito penal e processual penal brasileiro. Augusto, a pesquisa acadêmica, seja no mestrado, quer seja no doutorado, ela nem sempre inicia e conclui, ou inicia e termina de modo linear. Quando eu ingressei no doutorado, lá no IDP, o meu objetivo era pesquisar, confesso a vocês, um tema que não era propriamente esse. O tema que eu inicialmente me propunha a pesquisar, lá em 2019, era o da retroatividade da jurisprudência penal. E os limites da retroatividade, justamente porque, não raramente, a gente se depara, no dia a dia da advocacia criminal com a aplicação de jurisprudência mais gravosa em detrimento do teu constituinte. E aí você fica sempre numa situação muito delicada para com o teu próprio cliente. Quando ele comparece na reunião, lá nos primeiros momentos de citação ou da persecução penal, lá na fase de inquérito, você estabelece um planejamento, comenta com o seu cliente que, no máximo, a situação dele vai resultar em X ou Y, e no meio do caminho as coisas mudam, porque muda-se de entendimento dos tribunais superiores. E a minha grande angústia era justamente essa, pesquisar esse tema da retroatividade ou irretroatividade da jurisprudência penal para fins de preservar a segurança jurídica. Ocorre que, ao longo do doutorado, eu percebi nas pesquisas que esse tema da jurisprudência penal ou da irretroatividade da jurisprudência penal, embora ainda não tenha ganhado voz nos tribunais superiores, ou seja, o STJ continua a dizer que só incide os mandamentos da legalidade penal para a lei formal e não para a jurisprudência. Em termos acadêmicos, esse tema já foi muito explorado. Então, tem um trabalho lá de 2005, 2006, da professora Maria Ângela Gomes, que é professora da USP, que tratava dessa matéria. E numa pesquisa assim, rápida, quando fui desenvolver a tese, eu encontrei diversos outros trabalhos acadêmicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado. E me deparei com um problema acadêmico do doutorado que diz respeito ao tema ser inédito para fins de trabalho de conclusão de curso de um doutorado. Então, o tema tem que ser inédito do ponto de vista acadêmico-teórico. Então, eu gostava muito daquele tema, era um tema que era e ainda é um tema que não encontra espaço na jurisprudência, mas que, para fins teóricos, ele está muito batido.
uma pesquisa rápida aí em artigos científicos ou em bibliotecas das universidades, na USP, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal da Bahia, você encontra diversas dissertações e teses. Então, eu não tinha o ineditismo próprio do doutorado. E aí, como o meu orientador era o Vinícius Gomes Vasconcelos, um entusiasta do tema do habeas corpus como um instrumento formador de precedente vinculante, ele falou: João, talvez você consiga tomar a essa tua instigação de segurança jurídica, tratamento isonômico para os jurisdicionados da persecução penal, trabalhando com o tema do habeas corpus. E aí eu falei, pô, perfeito, professor, eu vou começar a fazer uma pesquisa e desenvolver, ver se eu consigo desenvolver essa tese. E aí me apaixonei pelo tema. Habeas corpus é um tema que, para quem trabalha na linha de frente da advocacia criminal, é um tema central, diria eu. E então eu consegui conciliar, digamos, aquele propósito inicial de buscar um tratamento isonômico para todos os jurisdicionados, junto à segurança jurídica, com a análise do habeas corpus e essa perspectiva do fenômeno da abstrativização dessa ação constitucional, que a princípio tem efeitos entre particulares, ou melhor dizendo, efeitos particulares, efeitos subjetivos. Então, foi daí a linha histórica para começar a pesquisa sobre essa tese que virou no livro. E até como o professor citou, para nós da advocacia, nós que militamos na advocacia criminal, é muito importante esse mínimo, de segurança jurídica. Se já na advocacia civil é importantíssimo, que ela está relacionada ao patrimônio, para o nosso cliente que está ali com a sua liberdade em jogo, ainda mais. Até porque o cliente é muito comum, durante ali os atendimentos, as consultas, ele perguntar, olha, doutor, e o que pode acontecer comigo, se eu for condenado? Enfim, a gente normalmente, com base na jurisprudência, nos entendimentos, a gente já mais ou menos ele faz em caso de uma possível condenação, já mais ou menos faz uma dosimetria, uma tipificação, enfim, já sustenta ali uma possível tese de desclassificação ali de uma tipificação, Mas como o professor citou, com o trâmite do processo, não é difícil, que leve da denúncia, ou do inquérito até ali um trânsito julgado, se decorram anos para isso, até chegar a um tribunal superior, e com isso, com mudança de composição, mudança de entendimento, tem ali uma situação que você passou ali um prognóstico, vamos chamar assim, para o seu cliente, mas com essa mudança na jurisprudência, na composição ali das cortes, acabe tendo ali um resultado muito diferente do que foi previsto. É claro, não estamos falando de prometer resultado para o cliente, não é isso, mas é comum no atendimento com o cliente, ele pelo menos tem ali, ele te procura já, como um profissional, um especialista da área, para querer saber, pelo menos um prognóstico do que pode vir a acontecer com ele, Isso, sem dúvida, Augusto, sem dúvida. Esse prognóstico, ele tem que ser passado para o cliente, porque normalmente ele vem já angustiado, querendo saber quais são as consequências do processo criminal a que ele está respondendo, e sem prometer resultados, você estabelece ali um planejamento, uma estratégia de defesa. Olha, temos essa chance de suspensão condicional, temos essa chance de ANPP, temos possibilidade de desclassificação do tráfico. A gente atua muito pouco no escritório, mas já chegou a atuar num caso ou outro. Você pode dizer, olha, o STJ definiu esses parâmetros para aplicação da figura do privilegiado. E se ao longo do processo, que demora por vezes anos, mesmo sendo um processo eletrônico, há uma mudança de entendimento jurisprudencial, se você não tiver esses limites de irretroatividade para a mudança que se torna mais grave para o acusado, evidentemente isso, além de violar a segurança jurídica dos jurisdicionados, também coloca o advogado em maus lençóis, porque vai, no final das contas, achar que o advogado acabou mentindo para o cliente, quando não é bem isso. Então, sem dúvida, a gente não deve prometer, jamais se cogita isso, prometer resultado, mas você faz um prognóstico, uma análise das consequências que aquele caso podem repercutir ou não na esfera de liberdade do constituinte,
Pegando gancho nesse tema, uma coisa que infelizmente ainda acontece hoje na prática, né? A gente vê isso, nós que estamos atuando na advocacia criminal, é que algumas vezes o processo penal pode ser uma loteria, né? Inclusive, por exemplo, no próprio STJ ou no próprio STF, né? Eu tenho casos, por exemplo, em que tráfico interestadual de 40 quilos de droga foi aplicado na sexta turma e na quinta turma não foi. Então, ainda que o cerne da nossa discussão hoje vá ser primeiro e segundo grau, respeitando entendimentos do STJ e do STF, a crítica que eu estendo ao próprio STJ, que muitas vezes não respeita o próprio entendimento, e ao STF também. É muito complicado a gente conseguir explicar para um cliente que é ótimo um caso dele cair numa sexta turma e não numa quinta, ou numa segunda turma do Supremo, ao invés de uma primeira turma do Supremo. Então, o nosso sistema de justiça criminal está tão ruim, eu não consigo nem dizer outra palavra, mas tão ruim, que até isso a gente tem que tentar passar para o cliente. Agora, como é que se explica isso? Como é que a gente consegue contar para eles que, olha, dependendo de onde cair, a chance aumenta. Se a nossa cabeça não faz sentido, imagina na deles. E, Caio, quando eu desenvolvi a pesquisa, a ideia, eu acho que eu digo isso na introdução, talvez, era justamente evitar esses problemas, né, da chamada jurisprudência lotérica. Se você tem uma definição da incidência da norma penal processual penal por um órgão qualificado do STJ, e aí eu estou dizendo terceira sessão, ou pelo pleno do STF, a rigor é difícil você ter uma divergência jurisprudencial após essa definição. Então, no mínimo, uma eficácia horizontal do precedente, ou seja, aquela que se aplica para os órgãos do próprio tribunal, a gente passa a ter, ou deveria passar a ter. Eu confesso a você que eu não fiz uma pesquisa empírica sobre decisão da terceira sessão e cumprimento dessa decisão pelas turmas que a compõem. Mas eu diria para ti que eu acho bem difícil eles não obedecerem após uma definição da terceira sessão. No mínimo, o advogado de defesa tem força argumentativa muito grande para combater uma decisão, né, do órgão infracionário que divirja da terceira sessão ou do órgão infracionário que divirja do pleno. Você, pelo menos, tem isso. O problema é que a gente não tem um procedimento para afetar esses temas, e aí as duas turmas ficam decidindo de modo divergente uma da outra, e às vezes leva um tempão para chegar até a afetação. Muitas vezes não vai em HC, e vai em embargos de divergência entre as turmas, após julgamento de especial, etc., e a gente fica, né, à mercê dessa jurisprudência, entre aspas, lotérica. Então, acho que uma das preocupações era justamente essa. Essa é uma das críticas que você faz no livro. O fato dos ministros não precisarem justificar quando levam um caso para a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça ou para o plenário do Supremo Tribunal Federal, né? Eles simplesmente decidem e pronto, o caso foi levado, né? Afetam e às vezes não quase sempre não justificam. Na minha pesquisa eu consegui constatar que a justificativa vem depois da deliberação. Então, afeta o tema para a deliberação do colegiado maior, né, terceira sessão ao pleno, e depois, no voto do relator, vem a justificativa: afetei esse tema porque entendi relevante, esse é um tema que chegou pela primeira vez no STJ, ou não, porque o ministro X trouxe uma divergência que vem da outra turma e, portanto, entendo importante. Mas, assim, justificativas também que vêm no voto, em 2, 3 parágrafos, e não aprofundam. Esse talvez também seja um ponto em que, do ponto de vista da eficácia ou do funcionamento do sistema, seria um tanto melhor, porque perceba, se o ministro tem que justificar, ele já sabe as razões pelas quais ele está afetando esse tema para a terceira sessão, e isso vai ser divulgado, né, para todos. Então, eles internamente vão saber, bom, em relação a esse tema aqui, vamos pensar lá da marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, aquela discussão lá do trânsito julgado só para acusação ou para ambas as partes. Se eles têm esse dever de justificar
a remessa, eles começam a prestar atenção no que o tribunal está decidindo a respeito daquela matéria, não só a turma dele, não só a turma que ele está inserido, né? E faz com que, pelo menos é uma tentativa, não é uma panaceia para os nossos problemas criminais, mas é uma perspectiva de atenuação, né, de problemas, atenuação de danos dentro do que a gente vislumbra como adequado no funcionamento do sistema de justiça criminal brasileiro. Até que os convidados aqui citaram, né, a respeito dessa jurisprudência lotérica, eu sempre gosto de reforçar o teor do artigo 926 do CPC, que, assim, temos que também lembrar que ele não é só aplicável na matéria dos tribunais superiores, mas também é aplicável subsidiariamente ao nosso processo penal. Até no outro episódio com o Caio eu acabei citando, né, o teor desse artigo, né, que falamos sobre os tribunais superiores, e o qual ele dispõe, né, que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então vejo que o legislador já deixou de forma expressa no CPC de 2015 que os tribunais devem uniformizar e manter estável essa jurisprudência a fim de ter ali uma segurança jurídica para o jurisdicionado. Mas nós vemos daqui, infelizmente, no dia a dia, não é isso que acaba ocorrendo. Situações que já citei em outra ocasião, eu que fui também servidor no tribunal aqui do Paraná, situações que dentro da própria Câmara haviam votos completamente divergentes e a Câmara não caminhava assim por sentido de uniformização. O próprio tema bastante atual, que é a retroatividade do NPP, no Supremo Tribunal Federal está acontecendo isso, né? Salvo o melhor juízo, para a primeira turma é até o recebimento da denúncia e para a segunda turma até o trânsito em julgado. Esse caso, inclusive, está afetado em um habeas corpus de relatoria do Gilmar Mendes, mas por enquanto está assim. Se cair na segunda turma é até o trânsito em julgado, se cair na primeira turma é até o recebimento da denúncia. É isso mesmo, Caio, isso mesmo. Eu inclusive, fiz um agravo regimental num extraordinário que caiu para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes da primeira turma, e ele denegou monocraticamente, levantando, além de 1 ou 2 óbices para a admissibilidade extraordinária, no mérito, o entendimento da primeira turma, de que não seria cabível o NPP, porque, no caso concreto, quando da vigência do pacote anticrime, da 13964, de 2019, que tornou-se vigente em janeiro de 2021, a denúncia já tinha sido recebida. E aí ele coloca essa limitação temporal. E denegou monocraticamente. Eu agravei regimental para ir para a turma vai denegar, e eu vou ter que ir em embargos de divergência para afetar o tempo para plenária. E assim, e nesse mesmo caso, nesse caso em específico que eu estou mencionando para vocês lá do escritório, é de disparo de arma de fogo. E até chegar esse caso específico na segunda Câmara Criminal do TJ Paraná, havia entendimento de que era aplicável o NPP independentemente do momento de recebimento da denúncia. Quando chega o meu caso, eles passam a aplicar o entendimento do STJ, de que o recebimento de denúncia era um marco definidor para a aplicação ou não do NPP, sob a justificativa de que o NPP era um instrumento próprio da fase pré-processual. Então, você veja, acusados do mesmo tipo penal, na mesma circunstância fática, que tiveram resultados jurídicos distintos pela mesma Câmara Criminal, em virtude de lapso temporal. Ou seja, a segurança jurídica, a igualdade, né, o princípio da igualdade que se espera ser aplicável para todos os jurisdicionados que se encontrem em mesma situação fático-jurídica, foi solenemente ignorado, e estamos, né, lá no STF discutindo esse tema. Então é complicado. Professor, se eu entendi muito bem, e eu li com muita atenção, porque eu gosto muito de habeas corpus, o senhor defende que HCs podem ter força como precedente vinculante se julgados pelo plenário do Supremo ou pela terceira sessão do STJ, com mais algumas coisas ali. Publicidade para participação de amicus curiae, justificativa do motivo pelo qual se levou ao plenário do STF, à terceira sessão do STJ, enfim. Só que tem alguns temas que já são pacificados
nas duas turmas, por exemplo, do STJ, que não foram julgados pela terceira sessão. Salvo o melhor juízo, o senhor dá até um exemplo. Eu não me recordo agora se é o tema invasão em domicílio sobre o consentimento, aquele HC importante do Rogério Schietti, que determina a gravação, registro, escrito, enfim, ou se é o de reconhecimento de pessoas, do 226 do Código de Processo Penal. Vejam, esses temas, esses dois, busca domiciliar e consentimento, e a obrigatoriedade do 226, além do busca pessoal também, que hoje também é tranquilo no STJ. Nenhum desses três temas, eles foram julgados pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, mas eles são consolidados. Qual seria uma saída jurídica para o senhor? Assim, eu entendo a teoria da tese do livro, que precisa criar algum rigor para que julgamentos em HC tenham a força de precedente vinculante. Agora, e nesses casos em que não foram, infelizmente, julgados pela terceira sessão, mas deveriam, inclusive, o senhor dá o exemplo aqui no livro, qual que seria a saída? Então, Caio, assim, quando do desenvolvimento da tese, do estudo sobre a matéria, eu me deparei com o risco de a gente dizer que toda e qualquer definição de tema por órgão fracionário surtiria a precedentalização obrigatória ou precedente qualificado, pelo seguinte, pelo fato de que nem sempre a definição do HC, ou a definição da norma pelo HC, ela resulta favorável ao jurisdicionado. O exemplo maior disso foi o HC 126.292, que é o HC da execução provisória da pena lá do Supremo Tribunal Federal. Então, o habeas corpus, numa demanda em tese simplória de um crime de furto, que o ministro de teoria acabou afetando e fez uma inversão paradigmática de entendimento, contrário ao jurisdicionado, no meu ponto de vista, tá? E ofensivo à presunção de inocência. E aí passou a ter eficácia para todo mundo. Então, quando a gente pensa nisso, também tem que tomar o cuidado em não estabelecendo limites, esses temas que, no final das contas, acabam sendo contrários aos acusados, ou ao contrário ao réu, passem a reverberar sem qualquer controle para todos os órgãos judiciais. Então, esse foi o cuidado, e por isso que, ao lado, né, de tudo aquilo que a professora Dani Galvão já tinha escrito sobre a matéria, e também acompanhado de alguns processualistas civis, dentre eles o Alexandre Câmara Freitas, eu entendi por bem que, nos meus estudos, que é melhor estabelecer esses critérios, né? Para fins de ter essa eficácia obrigatória, tem que sim o tema ser afetado para o órgão de maior qualificação, porque daí quem vai dizer é o tribunal, é o órgão. Quando você fala que o tribunal está entendendo de uma determinada matéria, é porque aquele tema foi levado ao escrutínio de todos aqueles ministros que ocupam as turmas criminais, para ficar no tema de nosso interesse. Ou no pleno do STF, que é a corte como um todo, e não só de 5 ministros ou 6, enfim. Então, você tem o entendimento do próprio tribunal. Então, a afetação da matéria, a possibilidade efetiva de participação de terceiros, os italianos vão chamar lá de contraditório ampliado, ou com participação, contraditório com participativo. Por que isso? Porque, vamos pegar o mesmo exemplo do HC 126.292. Se você não tem força argumentativa das partes, você tem lá, né, de repente um HC que trabalhou muito superficialmente a respeito da matéria, e você não trouxe argumentos ampliados para verificar as consequências ou não da definição daquela norma. Você tem um resultado capenga. Então, por isso, essa no mínimo, possibilidade de participação de amicus curiae, para que as instituições civis, e aí a gente tem hoje ANACRIM, IBCCRIM, IDDD, e dentre tantas outras instituições civis, as defensorias públicas dos estados, a Associação das Defensorias Públicas do Estado e do Distrito Federal, a ANADEP, enfim, você tem tantas instituições organizadas que estão atentas às modificações do sistema de justiça criminal, que podem participar e trazer a argumentação qualificada para que o tribunal tome a decisão da melhor maneira possível. Então, eu entendi por essa exigência em razão disso. Por outro lado, Caio, quando se tem um tema como esse, do respeito ao 226,
que agora o STF, a primeira turma do STF, acabou dando uma decisão recente, dizendo que é mera orientação, algo que não ficou ainda muito bem sedimentado, mas que é um absurdo. Outro tema do ingresso em domicílio, que foi fixado no habeas corpus também paradigmático do ministro Schietti. Quando você tem esse entendimento das duas turmas, embora ele não tenha, à luz do que dispõe o próprio CPC, lá no 927, uma eficácia obrigatória, sem dúvida tem uma eficácia persuasiva de muito peso perante os tribunais, e que, se não for seguido pelos tribunais estaduais ou do Distrito Federal, a parte terá grandes chances de reverter no STJ. Então, assim, a diferença é essa, né? Que, em vez de você ter um precedente obrigatório, que você possa, à luz do 927, pedir para ser aplicado desde logo, você vai trabalhar com um argumento persuasivo. Dizer, olha, né? E tem um ponto importante, Caio, que a gente tem que começar a levar em consideração, que é o seguinte: quando a norma é definida por meio do especial ou do extraordinário, ainda que seja só da turma, talvez já possa ser levantado como um precedente obrigatório. Por quê? Porque tanto a norma do 105 da Constituição quanto a norma do 102, que respectivamente tratam do STJ e do STF, elas falam, quando se trata de recurso especial e extraordinário, da natureza da função das cortes de sobreposição de definir a norma penal ou processual penal, ou melhor dizendo, de definir a norma federal ou a norma constitucional. E aí você tem essa função nomofilática do STJ e do STF quando se está diante de especial e extraordinário, o que não está delimitado na Constituição quando a gente analisa habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus. Essa não tem essa função, a rigor, disposta na Constituição, né? Em habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, análise de coação ilegal. Claro que é a partir, né, e isso demonstra o meu trabalho na análise empírica, que muitos temas têm sido levados à discussão por essas ferramentas, né, HC e RHC, mas elas não são propriamente ditas destinadas à definição de norma federal ou constitucional. Então, às vezes, ela está para discutir uma coação ilegal referente a uma prisão decretada carente de fundamentação idônea. E você não tem, a rigor, uma discussão sobre a incidência de norma penal ou norma processual penal em casos concretos, né, dos quais você possa dar algum grau de abstrativização. Nem sempre você vai ter isso em habeas corpus, não. No especial e no extraordinário, a rigor, a norma constitucional permite isso. Por isso que eu faço até uma ressalva, quando eu analiso essa matéria no meu livro, acerca do entendimento dos professores lá do processo civil, o Marinoni e o Mitidiero, que dizem o seguinte: precedentes das cortes de sobreposição, do STJ e do STF, são sempre precedentes vinculantes. Eles vão dizer isso, né? Mas eu penso que eles estão dizendo isso a partir do funcionamento do especial e do extraordinário, e não das ações autônomas de impugnação. Eu tenho o mesmo entendimento que o professor, embora isso ainda tire um pouco meu sono ainda, reflita muito sobre esses três casos que eu comentei, que acontecem muito na prática: busca pessoal por conta de denúncia anônima, aqui vem o RHC 158.580, invasão em domicílio e o 226. Eu comentei no último podcast que eu gravei aqui com o Augusto. Esses tempos eu fiz uma ostentação na 11ª Câmara Criminal aqui de São Paulo. O desembargador e o relator, eles simplesmente dizem que o 226 sequer precisa ser feito. Não é que é uma recomendação, se for um show-up, tá tudo certo. Não, ele falou que não precisa. Nossa, tudo bem, né? É uma Constituição própria. Uma pergunta curiosa. Curiosa não, quero saber a posição do professor. E a possibilidade de usar HC em embargos de divergência? Eu acho que isso ajudaria o sistema de justiça criminal, mas também eu acho que precisaria de algum rigor técnico ali para que a gente pudesse utilizar esse mecanismo. Eu sou super favorável a utilizar o HC como, ou melhor dizendo, um acórdão em HC como paradigma para embargos de divergência, ou até mesmo como fundamento para a linha C do 105, né, do recurso especial com base no dissídio jurisprudencial, porque, a rigor, o habeas corpus, ele analisa matéria jurídica
ou tem a possibilidade de analisar matéria jurídica que independe de valoração fática ou de revaloração fática. Aliás, o habeas corpus, como diz a própria jurisprudência do STJ, do STF, é um instrumento de via estreita, né, excepcionalíssimo, etc., que não tem valoração probatória. Ora, se você tem uma ação que não permite esse amplo espectro cognitivo de revaloração probatória, senão que a partir da prova pré-constituída você já examina matéria jurídica, qual a diferença dela para um recurso especial ou para um acórdão que decide em especial? Nenhuma, né? A discussão é jurídica a partir da prova já pré-constituída. Então, a rigor eu não vejo justificativa alguma para esse entendimento que ainda persiste no STJ de impossibilidade de utilização de acordo que deriva de HC ou de RHC como fundamento para embargos de divergência ou como fundamento para o dissídio jurisprudencial lá do recurso especial nos termos do 105.3c da Constituição. Não vejo fundamento nenhum, isso daí é uma jurisprudência defensiva que já está passado da hora de ser revista. Recentemente, Caio, eu até tenho isso aqui, deixa eu ver em algum lugar das minhas separações aqui de temas para pesquisa, que o STJ quase mudou, ficou assim, numa votação apertada para a mudança desse tema. Agravo alimentar um desembargo de divergência no agravo no recurso especial 268.76 do Rio Grande do Sul. Foi quase. É de abril desse ano. Isso. Quatro ministros ficaram vencidos na proposta de permitir que o acordo em HC ou RHC possa servir de fundamento para embargos de divergência ou do recurso especial com dissídio jurisprudencial. Então, esse tema está assim, em vias de mudar. Até porque a hora que os ministros perceberem que a partir disso você consegue imprimir uma maior racionalidade no próprio funcionamento do STJ, eles vão rapidamente mudar de entendimento. Porque se você tem uma definição em habeas corpus, né, que é a partir da qual você possa levar para a discussão em embargos de divergência especial, e aí definir o tema para tudo, não tem por que os órgãos fracionários ficarem discutindo. Depois você pode ter só decisão monocrática, dizendo, olha, o tema já está decidido pela terceira sessão e tal, e acabou. Então, você imprime maior racionalidade no funcionamento do STJ. E eles não se perceberam disso ainda, é um tema que eles ficam muito na dúvida. Recentemente eu participei de um congresso em que teve a participação do ministro Joel, foi lá em Recife, um congresso do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, e o ministro Joel Paciornik falou que eles estavam discutindo seriamente esse tema, que é de servir ou não habeas corpus. A dúvida deles era de demandar um aumento do volume de HCs, que para eles já é bastante significativo, mas que eles estavam discutindo. Então, assim, eu acho que está prestes a mudar. Sobre essa matéria, tem um artigo do Toron no Conjur já de um bom tempo. Ele também trabalha isso no livro dele, mas tem um artiguinho no Conjur em que ele, de forma brilhante, como isso ia acontecer, ele defende a possibilidade de utilização do acórdão decorrente de HC como paradigma para fundamentar embargos de divergência e recurso especial com base em dissídio jurisprudencial. Agora, sim, uma reflexão que eu tenho aqui. Tudo que o STJ e o STF já tentaram fazer para diminuir o número de impetrações de habeas corpus não deu certo. Nada deu certo. Aquela impossibilidade de utilizar o HC em substituição primeiro ao RHC, né? Inclusive, o professor comenta isso no livro, se não me engano, foi num caso do Lula, né, que o plenário julgou sobre a possibilidade de impetrar o HC em substituição ao ROC, e hoje a primeira turma não admite, mesmo depois de ser julgado, olha só que coisa. Então, nunca diminuiu o número de HCs. Talvez por conta disso, porque hoje o primeiro e segundo grau não seguem orientações pacíficas dos tribunais superiores. Talvez uma das saídas para se diminuir o número da impetração de habeas corpus não é essa jurisprudência defensiva de não poder usar o HC em embargos de divergência ou não poder usar o HC em substituição ao ROC, ao RESP, à revisão, mas sim, talvez, chegar na conclusão de que julgamentos pela terceira sessão e pelo plenário podem ter força de precedente, enquanto assim como o professor defende no seu livro. Isso sim diminuiria, na minha visão,
o número de HCs impetrados, e não o contrário. Sim, se você tem, por exemplo, penso eu, né, uma definição muito clara nesse sentido, que advenha tanto do STJ quanto do STF, e concessão de HCs monocraticamente porque já está de acordo com o tema definido pela terceira sessão do Pleno. E isso vai via informações, né, lá pro juízes de primeiro grau e para os TJs. O que vai acontecer ao longo de poucos meses? Bom, a gente precisa começar a aplicar esses entendimentos porque a gente vai ter retrabalho, né? Então, parece que vai empurrar, né, no meu ponto de vista, a cultura jurídica dos tribunais e dos juízes de primeiro grau para a aplicação daquilo que entendeu o STJ e o STF, quer seja para um lado, quer seja para o outro, mas me parece ser essa, assim, a dinâmica que deve se dar se o próprio STJ e o STF exigirem o respeito dos seus entendimentos, né, desde que sejam entendimentos consolidados no STJ, pela terceira sessão, pelo Pleno, né? E isso, Caio, nem sempre vai ser favorável à defesa. A gente precisa também ter um pouco de lucidez, porque pode ser que tenha uma definição de um tema que soe contrário, mas que pelo menos vá se aplicar de forma isonômica para todos os jurisdicionados. O que não pode né, um acusado que esteja em Curitiba ter uma posição favorável, o outro que esteja em Bebedouros, essa a tua cidade, Caio, tenha uma solução completamente distinta, uma vez que a norma é federal e, portanto, aplicável para todos que estejam na jurisdição federal, né, ou, né, independentemente do município que se encontre. Então, é isso que a gente precisa evitar, né? O tribunal não pode decidir o Tribunal do Paraná de uma forma, o Tribunal de São Paulo de outra, ou, pior ainda, uma Câmara do Tribunal de uma forma e a outra Câmara do mesmo Tribunal de outra. Então, a gente precisa avançar para essa finalidade. Até considerando que o professor já citou, o princípio da isonomia, né, que está ali consagrado no artigo 5º da Constituição, né? Temos ali situações em que uma pessoa de determinada região tem uma aplicação da norma federal ou da norma constitucional, o que é aplicado uma interpretação completamente diferente em outra região do Brasil. E não só isso, né? A depender ali do órgão julgador também, enfim, isso já falando dos tribunais superiores, né? Que tem essa função de uniformizar, né, a interpretação da lei ou da Constituição, mas também isso. Dentro dos colegiados ali já tem divergências entre eles. Outro ponto também que eu gostaria de destacar, até que o professor Auri falou a respeito dessa questão do HC substitutivo, que acaba até sendo contraintuitivo, né? Porque daí os tribunais acabam não conhecendo do habeas corpus, mas daí concedem a ordem de ofício, né? Então é até meio contraintuitivo isso, né? O Badaró também vai mencionar que isso é ilógico, né? Contraproducente, porque ele não conhece, mas para fins de conceder de ofício. É um absurdo. Nessa discussão aí, que eu não me lembro o número, Caio, mas nessa discussão que teve no caso do Lula, que foi no RHC ou no HC, não me recordo bem agora, mas o plenário do STF discutiu isso numa questão de ordem, sobre o conhecimento ou não, e definiu isso a rigor, dizendo que não caberia mais aquela jurisprudência defensiva de não cabimento do HC quando for cabível outro recurso, justamente porque o HC, como um instrumento de proteção da liberdade de locomoção ameaçada de restrição ou já restringida indevidamente, deve ser cabível em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do HC 152.752, que o Caio acabou aí de mencionar. Então, o Pleno definiu isso, e em definido isso pelo Pleno do Supremo, nós devíamos ter uma eficácia vertical, né, tanto para horizontal para os primeira e segunda turma do STF e vertical para o STJ e todos os demais tribunais que estejam hierarquicamente abaixo dessas cortes de sobreposição. Mas não é isso que a gente tem visto, infelizmente. Às vezes, eu não sei com vocês, né, como está assim, a experiência de vocês, mas eu já me deparei com alguns casos
de ingressar com HC, porque teve um tema que o advogado anterior acabou não suscitando, mas é um tema importante, que tem até entendimento simulado, e para não deixar transitar em julgado e ser expedido mandado de prisão, você entra com HC para discutir esse novo tema. Eu fiz isso recentemente, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pedindo a incidência da atenuante da confissão espontânea, porque o juiz, né, no primeiro grau, adotou lá como razão de fundamentar o reconhecimento da autoria o depoimento na fase extralegal, na fase policial, extrajudicial, né, fase extralegal, na fase extrajudicial. E o anterior advogado não tinha alegado esse tema, já estava em fase desse recurso especial. Eu fui lá e impetei um habeas corpus para dizer, olha, tem que conhecer dessa matéria para fins de diminuir a pena, porque isso vai repercutir no regime prisional. Eis que o TRF vem e diz que não caberia essa discussão, que isso seria tema só para revisão criminal. Ou seja, tem que aguardar transitar em julgado, uma coação ilegal que está evidente não pode ser reparada por uma formalização que a rigor contraria o que a Constituição diz sobre habeas corpus. Porque tem um risco de coação ilegal. Qual é o risco? O não reconhecimento de um dispositivo legal, a não incidência de um dispositivo legal, que resultaria na diminuição de pena e, portanto, na alteração do regime prisional, do semiaberto para o aberto. Como que você não conhece isso em habeas corpus? Se o habeas corpus não serve para isso, para que serve? Então, mas o TRF acabou decidindo por não conhecer e tivemos que ir para o STJ. Então, para a gente ver, assim, o problema é que isso, no final das contas, lá na ponta, vai resultar em inúmeros HCs que tem que chegar até o STJ para o STJ decidir, porque no final das contas essa matéria está simulada, matéria que diz que toda confissão parcial ou integral, judicial ou extrajudicial que for utilizada para fins de condenação deve ser considerada para fins de atenuante do 65.3D, se não me engano, ou 65.3D do Código Penal. E se os tribunais não conhecem, o que você vai fazer? Você vai de habeas corpus até o STJ. E aí você vai aumentando a demanda. Aí, se o tribunal não conhece HC, você vai de HC até o STJ, o STJ vai dar. Se não der, você tem que esperar e vir com revisão criminal. Se não der revisão criminal, HC de novo. Você veja, a mesma situação fática pode resultar em inúmeros habeas corpus, por falta de coerência e de integridade, unidade da própria jurisprudência. Professor, eu tenho vários casos assim, só que os casos que eu peguei foram todos de HC substitutivo de revisões criminais, né? Tinha alguma nulidade que não foi arguida pela defesa, infelizmente isso acontece muito, né? A gente chega contratado com uma execução penal e aí a gente vê um tráfico familiar afastado ou uma busca que foi feita em desacordo com a atual jurisprudência, né, do STJ e do STF. E o que costuma acontecer nesses casos, quando não foi alegado e eu começo no TJ, eu vou para o STJ, o STJ determina que o TJ analise o mérito, eu perco, eu tenho que voltar para o STJ. Então, é hercúleo o negócio, sabe? Chega a ser uma aberração, assim mesmo. Mas, enfim, geralmente costuma acontecer dessa forma. Quando já está discutido em primeiro e segundo grau, eu começo o HC substitutivo de revisão no próprio STJ, porque eu entendo que não tem supressão de instância, embora o STJ não seja competente para revisões criminais que eles não julgaram, né? O HC substitutivo de revisão costuma dar muito certo ali, principalmente na sexta turma. Se for matéria consolidada na turma, eles vão, ainda que eles não conheçam do HC, eles vão dar de ofício, né? Então, enfim, essa possibilidade aí que eles têm entendido de não conhecimento, mas com concessão de ofício como diz o Augusto, contraintuitivo, né? É ilógico. Uma ressalva que a gente precisa fazer, bem importante, Augusto, diz respeito ao não endeusamento, muito pelo contrário, daquilo que decidem e definem os tribunais superiores sobre matéria penal e processual penal. Então, quando a gente trabalha com o tema de respeito aos precedentes para fins de concretização da segurança jurídica, isonomia e, portanto, tratamento igualitário de todos os judicionados que estejam alvos da persecução penal,
a gente não está, nem de longe, dando uma carta aberta para que os tribunais exerçam função legislativa. Então, essa é uma ressalva que a gente tem que deixar claro. A gente está falando de precedentes e de força vinculante de precedentes naquelas normas em que há espaço de interpretação e há combate, digamos assim, entre duas linhas ou mais interpretativas de uma norma que está aberta a esse tipo de hermenêutica judicial. E nem todas as normas estão abertas a esse tipo de interpretação judicial. Então, a gente tem a discussão sobre, por exemplo, a possibilidade de aplicação da insignificância nos crimes tributários estaduais, mas a gente não tem o quantum delimitado sobre o tributo estadual, porque na alçada federal você tem uma norma federal que estabelece o quanto é ou não passível de execução fiscal. Em alguns estados você pode não ter essa norma, e aí você tem uma discussão da aplicação por analogia ou de uma necessidade de definição de quanto, e aí você tem espaço para isso. Mas, por outro lado, você não tem, por exemplo, espaço, a meu ver, para dizer que o 226 é uma mera orientação. Né? Isso não cabe ao tribunal, porque ele está legislando, ele está legislando dizendo, o 226 para mim não existe. Ele está legislando, ele está revogando o 226 sem fazer qualquer controle de constitucionalidade. Então, na perspectiva judicial, você tem normas, penso eu, que cabem uma discussão interpretativa. Agora, nem sempre. E aí a gente tem que tomar um cuidado para não endeusar e não estimular o ativismo judicial, por meio do qual o intérprete passe a estabelecer diretrizes normativas que não se encontram no texto legal. Então, assim, a ressalva que eu trago no livro, que é a partir do professor Jacinto Coutinho, de que é preciso respeitar os limites semânticos da norma. Você não pode dizer aquilo que a norma não diz, isso tem que ser respeitado, ainda que seja nessa perspectiva dos precedentes. Então, penso eu, você não pode dizer que é permitida a execução provisória da pena quando a regra da presunção de inocência, lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, e, portanto, adotada pelo nosso Constituinte ordinário, diz que ninguém pode ser preso senão após o trânsito em julgado da sentença condenatória. É uma regra, né? É uma regra, não é nem princípio, é uma regra. Aplica-se na perspectiva do ou nada. Ou tem trânsito julgado e pode executar, ou não tem trânsito julgado e não pode executar. Ressalvadas as hipóteses de prisão preventiva que vão ser estabelecidas em outros institutos lá da própria Constituição. Mas não é uma carta em branco para que os julgadores compreendidos como iluministas e que podem ditar os melhores rumos da nação passem a legislar. Não é disso que se trata. É dizer que naqueles temas em que tem discussão jurisprudencial, tem uma discussão interpretativa cabível, muitas vezes do ponto de vista até da dogmática penal, que não está na legislação, mas vem de fruto de compreensão doutrinária dogmática, como fragmentariedade, insignificância, etc., tenha cabimento. Fora disso, não dá, especialmente quando a gente está falando de ampliação do poder punitivo. Aí o controle tem que ser maior ainda. Inclusive, pegando esse tema, eu acho que uma das discussões que vai começar a ocorrer agora, caso prevaleça o entendimento, né, parece que vai ser... O Gilmar Mendes, ele afetou para o plenário, né? Ele estava no julgamento virtual, mas enfim. Vai ser a aplicação disso para casos que já estão acontecendo. E aí? Vai ser imediatamente aplicada para todos os casos que está com o Tribunal de Júri, ou seria uma jurisprudência maléfica? Será que é norma material também? Enfim, é uma discussão que o STF vai ter que rediscutir mais para frente. Mas, de fato, é perfeito. A respeito da execução provisória do júri, você está falando, né, Caio? Isso, exatamente. Só para deixar claro. Isso, eu mencionei de modo genérico, de modo mais geral, a questão da execução provisória da pena, lá do HC 126.292, né? Mas tem essa que está a se consolidar, né, como execução provisória no júri, que, veja bem, você tem uma regra estabelecida no Código de Processo Penal, a partir do qual você pode trazer a discussão da constitucionalidade ou não
frente à presunção de inocência, né? 4 dos 5 votos já proferidos, salvo engano, isso eu não li os votos, mas eu vi em notícia de portais jurídicos, dizendo que vai ser possível aplicar, ou entendendo constitucional a aplicação, independentemente da pena. Aí está legislando. Então, não dá. São coisas completamente distintas e a gente precisa levar isso muito a sério. Uma coisa é você dizer que é constitucional ou não o artigo 492, é isso? 492? 492, 3E, enfim. Uma coisa é você dizer se é ou não constitucional o dispositivo que está lá no Código de Processo Penal e foi inserido a partir do debate legislativo. E se você traz argumentos dizendo que não é constitucional, que tem constitucionalidade, está dentro daquilo que a Constituição estabelece ao Supremo Tribunal Federal fazer. Não é constitucional e, portanto, define a inconstitucionalidade, ok, tá ótimo. Agora, além de dizer que é constitucional estabelecer um parâmetro que não está na norma, aí você está legislando, aí não cabe, aí não tem nem, está fora da lógica de precedente ou não precedente. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Só para esclarecer para o ouvinte, o que o professor está citando é o artigo 492, inciso 1, a linha E do CPP, que ele dispõe a respeito da execução provisória da pena no tribunal do júri para penas iguais ou superiores a 15 anos de reclusão. Que está tendo essa discussão no Supremo se seria constitucional ou não essa execução provisória da pena, né? Que até só rapidamente deixar uma crítica aqui, sem mencionar a questão de violação à presunção da inocência, mas é bizarro essa questão da dosimetria em si, né? Por que 15 anos? Por que não 12? Por que não só para homicídio qualificado? É incrível, porque o legislador de forma abstrata escolheu 15 anos. Né? Então, além da crítica que eu já deixo a respeito da violação à presunção da inocência, né, por uma execução fora antes do trânsito julgado, ainda ter essa seletividade penal, vamos chamar assim, né, dos 15 anos de condenação. Eu confesso a você, Augusto, que eu não li a justificativa do pacote anticrime no que diz respeito a esse dispositivo, que foi inserido no pacote, né? Não li a justificativa. Não sei se tem algum grau de racionalidade nisso, mas, além, claro, do problema da presunção de inocência, o problema, para a gente ficar na nossa matéria aqui de discussão, é que o STF está dizendo que independentemente da pena, então está indo para além do que o legislador delimitou. Exatamente. Eu tive um caso recente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que o cliente foi condenado no júri, era um duplo homicídio causado por acidente de trânsito, foi levado a júri no dolo eventual e condenado, salvo engano, por 4-3. Tá? E o juiz, na hora de aplicar a pena no tribunal do júri, no dia do júri, na sentença, ele, de forma inédita, reconheceu que se estava diante de concurso material e não concurso formal. Então, uma única batida, 2 resultados. Uma ação, 2 resultados. Denúncia, concurso formal, toda a discussão até chegar no júri, concurso formal. No momento da sentença, diz o juiz, olha, por se tratar de crime doloso, não é possível aplicar o concurso formal, tem que se reconhecer o concurso material. Ele faz uma interpretação bastante heterodoxa e aplica a pena de 15 anos e determina a execução no júri. Olha só, a gente vai de HC para o TJ, nega um liminar, vamos de HC contra a liminar, dizendo que é o caso de superação da súmula 691, né? E o STJ concede, após uns 15 dias, a liminar. Ok, o cliente foi solto, respondeu o recurso em liberdade. No julgamento da apelação, nós alegamos diversas nulidades do júri e alegamos no mérito a aplicação ilegal da pena por parte do juiz, que aplicou de forma inédita um concurso material quando estava, em verdade, diante de concurso formal, como sempre tinha sido postulado na própria acusação. E aí o tribunal reconheceu e a pena foi para 7 anos e 8 meses, a pena definitiva. O que demonstra que essa possibilidade de executar já
no dia do júri, né, imediatamente após o júri, é bastante temerária, porque você pode ter erros procedimentais na hora do júri e pode ter erros de dosimetria da pena, que vão repercutir diretamente no regime prisional. Nesse caso, o sujeito seria de 15 anos no regime fechado para 7 anos e 8 meses no regime semiaberto. Você veja, uma diferença abissal de responsabilização criminal. Então, eu acho que essa inversão que o STF está prestes a fazer, né, já tem maioria, é bastante problemática, como tem denunciado todos os estudiosos aí do processo penal. E como o Caio até citou no outro episódio que gravamos, uma pessoa que defende uma execução provisória da pena, acho que não tem o menor conhecimento do sistema de justiça brasileiro, que é o que a gente está discutindo nesse episódio. Quantos precedentes já consolidados nos tribunais superiores que não são seguidos pelos tribunais ordinários e pelos juízes de primeira instância. Uma outra questão também, só não quero me estender nesse assunto, mas a respeito da execução provisória no júri, usa esse argumento de soberania dos vereditos. Ok, no mérito até pode-se alegar isso, mas a respeito de questões técnicas ele envolvendo dosimetria, o magistrado ele está suscetível a erros, né, na própria dosimetria, como o professor citou agora. Então tem esse problema técnico, né, de erros, né, que eventualmente o magistrado pode cometer, e a questão de realmente não seguir um entendimento já consolidado num tribunal superior. Então, não há a menor condição de uma execução provisória da pena num sistema tão inseguro juridicamente como é o nosso. É uma falta de análise sistêmica por parte dos julgadores que estão definindo essa matéria que, assim, é difícil de a gente compreender, né, porque parece que desconsideram o que diz o 593 em termos de recurso contra a sentença do tribunal do júri. É recurso que possibilita anular ou até mesmo modificar a pena. E para isso não tem que se invocar soberania do veredito. Soberania do veredito diz respeito ao mérito, e não sobre nulidades e pena. E isso causa uma diferença de responsabilização penal bastante gritante. Então, enfim, mas eu acho que a gente vai se deparar com isso, está caminhando para isso, e o problema maior, a meu ver, é que sequer vai se respeitar o limite temporal dado pelo legislador. Aí é mais problemático ainda. Então, o sujeito vai ser condenado a uma pena num homicídio simples e já vai executar a pena provisoriamente. Eu tenho certeza que essa vai ser a próxima discussão, quando encerrar esse assunto. Homicídio de 2017 ali. Aí o júri agora, condenado a 8, 9 anos, executa automaticamente. E aí? Para ele vai aplicar esse novo entendimento? É essa a questão. O STF, olha só, claro, às vezes a gente está pensando ou tentando exigir racionalidade de quem, por vezes, não acompanha o entendimento já consolidado no próprio órgão judicial, né? Mas, dentro da nossa ingenuidade e romantização, por assim dizer, do funcionamento da justiça, é o que a gente espera. Mas o STF definiu, em termos do marco interruptivo para a prescrição da execução, a prescrição da pretensão executória, que só se aplica a partir de determinado tempo, ou seja, houve uma modulação do efeito. Se o STF, né, dentro da minha ingenuidade, Caio e Augusto, seguir a mesma racionalidade, né, dizendo, por ser uma norma de natureza híbrida, não pode ser aplicado esse novo entendimento para casos passados, e definiu lá outubro de 2020, porque foi quando a matéria foi afetada para discussão. Se aplicar isso, a gente vai ter uma delimitação temporal. Espero que assim o faça, porque vai ser dos problemas o menor. Pelo menos a gente vai ter uma delimitação temporal. Então, mas assim, dentro da minha ingenuidade de exigir racionalidade, por vezes, de um órgão judicial que não cumpre nem as decisões dadas pelo pleno, vide a questão do cabimento do habeas corpus como substitutivo de ROC ou de outros recursos. Enfim, mas temos essa possibilidade. Eu acho que é até um imperativo do ponto de vista da isonomia
e da segurança jurídica, e da previsibilidade, é um imperativo, né, que se aplique dessa forma, que pelo menos module. Tudo bem, estou julgando inconstitucional, que essa é a discussão, né? Estou julgando inconstitucional ou constitucional o artigo X. E passei a entendê-lo constitucional e de incidência agora, logo tenho que aplicar daqui para frente. Já que a jurisprudência até então era unânime em sentido oposto. Você tem o chamado overruling, né, que é uma mudança por completo de entendimento judicial sobre a matéria, que define a aplicação de norma pelos juízes para todo o Brasil. Logo, você tem que aplicar dali para frente. A gente está falando de uma norma de natureza processual com um caráter híbrido, porque repercute em aplicação de pena imediata, né? Então, me parece que tem que seguir essa lógica. Se a gente pensar em norma de natureza material, ainda mais, porque aí você está falando até mesmo de regulamentação do padrão de conduta do jurisdicionado. Você não aplica ou não aplica, aí você passa de aplica com sanções penais, você está regulando conduta das pessoas. Se você está regulando conduta das pessoas, ainda que pela via interpretativa, naquilo que volto na ressalva que eu fiz, naquilo que é possível o intérprete fazer, não criando, mas definindo, com maior razão, tem que ser aplicado ali para frente. Não pode... É o que eu penso, por exemplo, do que definiu o STF, e eu trabalho isso no meu livro, nos crimes de apropriação indébita tributária, ou crime de apropriação tributária, que foi definido lá pelo STF num recurso ordinário em habeas corpus, de relatoria do ministro Barroso. Já pego o número aqui para falar para vocês, mas que passou a definir que a apropriação, uma modalidade de apropriação indébita dos tributos seria crime, não só infração administrativa tributária, sendo que até então havia uma discussão sobre configuração ou não de crime, que é o RHC 163334, tipicidade da conduta de não recolhimento do valor de ICMS cobrado do adquirente de mercadoria ou serviço, incidência do tipo penal do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 de 90, está no ponto 235 do meu livro, que o STF, essa discussão já tinha passado pelo STJ, mas chegou até o STF definiu que era crime, e sendo que havia uma discussão dogmática de direito penal muito séria sobre a incidência ou não desse dispositivo a respeito dessa conduta, porque basicamente não tem fraude ao fisco nesse tipo de conduta. O sujeito repassa a carga tributária para o consumidor final, só que ele não recolhe, mas ele informa que repassou. Então ele se apropria do valor que foi pago pelo consumidor final, informa o fisco e não recolhe. Não há fraude, porque ele informou o fisco. E a discussão é, se não há fraude, não há que se falar em crime tributário, talvez uma infração administrativa tributária, mas não crime, porque crime sempre depende da fraude. E essa discussão foi, primeiro, levada até o STJ, e eu lembro que saiu uma matéria na Folha de São Paulo, ou no Valor Econômico, não me recordo agora de qual desses institutos, que dizia que mais de 15 mil empresários, ou pessoas jurídicas do Estado de São Paulo, estavam com as suas investigações suspensas, aguardando a definição dessa matéria. O que você faz? Você vai passar a aplicar para casos passados? Se você tem entendimento dizendo que, ainda que seja só de um órgão fracionário do STJ, dizendo que aquilo não é crime, você está orientando a conduta, o padrão de conduta do jurisdicionado. Daí depois, quando vira, você passa a aplicar para ele, isso é atingir sobremaneira a segurança jurídica e de modo muito direto a previsibilidade dos cidadãos. Como que você orienta a conduta, Você não consegue orientar a conduta se você tem essa oscilação de entendimento. Então, nesses casos de overruling, que é mudança de entendimento jurisprudencial, sendo matéria de norma penal ou matéria de norma processual penal híbrida, com consequências penais, penso que tem que modular o efeito e passar a aplicar dali para frente. Inclusive, indicação para o ouvinte aí que vai comprar o livro do professor, quando acabar aqui, de ouvir esse podcast, é o item 1.4, que ele trata sobre distinguished overruling.
Então, esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Quero aqui mais uma vez agradecer pela presença dos convidados, o professor João Rafael de Oliveira, o professor Caio Domingues aqui pela presença. E se quiserem também passar um recado para os nossos ouvintes, fiquem à vontade. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, esse tema que eu gosto bastante, principalmente com o nosso convidado aqui, né, o professor João Oliveira, que eu uso o livro dele quase todos os dias no meu escritório, porque além dessa questão mais dogmática, teórica, do HC ser ou não um formador de precedente vinculante, o professor faz uma pesquisa empírica também, né, com julgados da terceira sessão do STJ, são 13 julgados, e 12 julgados do Supremo Tribunal Federal, e aqui com muitos acórdãos que a gente vê no dia a dia do nosso escritório. Afastamento da hediondez, do tráfico privilegiado, a questão da prisão domiciliar e prisão preventiva para gestante. Enfim, são muitos temas que o professor discute aqui, mostra a ratio decidendi desses julgamentos, né? E que são usados diariamente aqui no nosso escritório. Então, eu indico que vocês adquiram um livro, leiam com muita calma, que é um livro para saborear mesmo. Eu li em 2 dias, né? Eu deveria ter demorado mais tempo para ler, mas foi em 2 dias. Então, eu agradeço a oportunidade, gostaria de falar que eu admiro muito o professor, que eu vou publicar o meu livro também de HC, acho que esse ano, e citei bastante o professor João Oliveira. Espero escrever novamente sobre HC, nenhum outro livro, dessa vez uma forma um pouco mais crítica, dogmática, talvez aí defendendo o HC nos embargos de divergência. E quem quiser conteúdos diários sobre habeas corpus, lei de drogas, que são os cursos que eu dou aula lá no CEI Acadêmico, é só me seguir na Descriminalize e no @Caio Domingues. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas estou lá sempre disponível para ajudar todo mundo. E, Caio, já deixo aqui registrado, quando você lançar o teu livro sobre habeas corpus, vamos fazer aqui a divulgação no podcast, hein? Já está feito aqui, não um convite, é intimação já para isso. Professor João, muito obrigado mais uma vez pela presença. Professor, gostaria de passar um recado para os nossos ouvintes, alguma recomendação? Muito obrigado, Augusto e Caio, foi um prazer inenarrável dialogar com vocês sobre esse tema interessante, né, que é da minha pesquisa, que desenvolvi perante o meu doutorado lá no IDP. Eu quero fazer um merchan aqui do meu livro, evidentemente, que é o Habeas Corpus como instrumento formador de precedente vinculante, livro fruto das minhas pesquisas no doutorado, tem essa perspectiva, como o Caio adiantou, também prática, é algo que eu me preocupei quando desenvolvi a pesquisa, em não só delimitar as questões teóricas, jus teóricas sobre a temática, mas também de voltar o olhar para aquilo que o STJ e o STF trabalha a respeito da matéria. Indicar ainda sobre o tema o livro da professora Daniele Galvão, é um primeiro importante livro de sistematização, por assim dizer, da teoria dos precedentes no processo penal. Então, um livro importantíssimo da professora Daniele Galvão. A respeito da matéria de habeas corpus, sugiro muito a leitura do livro do professor e advogado criminal, em verdade, talvez o maior de todos que nós temos em atuação na contemporaneidade, que é do professor e advogado Alberto Toron. O livro de habeas corpus dele, para quem labuta na área criminal, sem dúvida, imprescindível. E, recentemente, eu me deparei com um PDF do STJ, um arquivo do Superior Tribunal de Justiça, de indicação de bibliografia, legislação e jurisprudência temática sobre precedentes qualificados. Acho que você encontra isso, talvez digitando no Google, e lá e nesse material eles indicam lá diversas bibliografias, eventualmente até disponíveis eletronicamente na biblioteca do STJ, mas o mais interessante é a jurisprudência temática, porque tem vários julgados que às vezes a gente não consegue encontrar naquela pesquisa específica, naquela pesquisa livre lá do STJ, que são julgados paradigmáticos, mas mais antigos, mas que trazem ali temas interessantíssimos e construções dogmáticas relevantes, que às vezes pode servir aí para o dia a dia do advogado criminal. Então fica essa dica. Eu não sei se eu consigo copiar aqui o link de acesso para vocês, mas se eu conseguir eu vou mandar, e aí você menciona no final do podcast, tá bom? É isso, mais uma vez, muito obrigado, Augusto, pelo convite, Caio, pelo diálogo, pelo debate,
e desejo a todos os nossos ouvintes uma excelente leitura e excelentes vitórias na advocacia criminal. Mais uma vez, deixo aqui o agradecimento aos nossos convidados. As recomendações vão constar na descrição desse episódio. Também quero deixar aqui o agradecimento especial a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe com seu amigo, parente, e assim vamos propagando o conhecimento. Também peço que me siga nas redes sociais, em especial no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço e até a próxima.